Boa noite. Boa noite. João Dória reafirma promessas de priorizar saúde e não aumentar nem impostos nem tarifas. Temer alerta que o alto índice de abstenção é uma mensagem à classe política para reformular costumes inadequados. PMDB e PSDB continuam sendo os líderes em número de prefeitos no Brasil. O PT, que era terceiro, despenca para a 10ª posição. Tucanos deixam petistas para trás e formam a maior bancada de vereadores em São Paulo. E o número de mulheres na Câmara sobe de 5 para 11. Eleitores de 18 capitais voltam às urnas no próximo dia 30 para eleger o prefeito em segundo turno. E militares do Exército presos por assaltos usavam telefone do serviço no Palácio do Planalto para combinar as ações. Um dia depois de uma vitória histórica no primeiro turno, o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou algumas medidas, fez um resumo de como vai ser o seu governo e se declarou contra a reeleição. Dória garantiu que irá acabar com a chamada indústria da multa, que diminuirá o número de secretarias e que em 2017 não cobrará taxas, tarifas ou impostos a mais. João Dória recebeu jornalistas no comitê de campanha nos Jardins. Elogiou a postura do prefeito Fernando Haddad, do PT, que ligou antes mesmo do final da apuração. E disse que também recebeu os cumprimentos de Celso Russomano, do PRB, Marta Suplicy, do PMDB e do presidente Michel Temer. Deixou o canal aberto para que São Paulo possa realizar parcerias com o governo federal, dentro do limite das possibilidades e daquilo que for viável e prioritário, mas deixou também um canal muito aberto. O senador Aécio Neves me fez, na verdade, 2 ligações, me ligou ontem e hoje, agora há pouco, fez uma ligação também muito afetuosa, me convidou, inclusive, para a semana que vem, provavelmente vai fazer um encontro em Brasília com os eleitos pelo PSDB, os prefeitos eleitos pelo PSDB. Serra não ligou? Não. Primeiro prefeito de São Paulo, eleito no primeiro turno, Dória teve 53,29% dos votos válidos, 3.085.000 votos. Número que só foi superado pela soma de eleitores que não compareceram ou decidiram votar branco e nulo, 3.096.000. Para o tucano, este foi um recado das urnas. E um recado que serve para nós também, serve a nós como eleitos a responsabilidade de entender que a nossa gestão não pode fugir daquela plataforma que desde o início nós batemos, repetimos, como lembrou a deputada Luísa Erundina, como um mantra, né? Eu não sou político, sou gestor, sou administrador, sou trabalhador. E é exatamente isso que nós vamos fazer à frente da Prefeitura de São Paulo, tendo cuidado para fazer uma gestão eficiente, uma gestão compartilhada, coletiva, principalmente aos mais pobres. Na entrevista, ele afirmou que vai cumprir as principais promessas de campanha. Não tem partilha, não tem jogo perigoso, não tem esse jogo da velha política de ficar toma lá da cá. Não vai haver. Quero deixar claro isso, não só para vocês, como também para os vereadores que foram eleitos agora, que merecem o nosso respeito. A prioridade será a saúde, com a implantação do programa de exames durante a noite e madrugada em hospitais públicos e privados até zerar a fila. Diz também que vai privatizar o AMB e o Autódromo de Interlagos e que os funcionários poderão ser recolocados nas novas empresas. O estádio do Pacaembu vai ser uma concessão que deve durar 10 ou 15 anos. Afirmou que o programa de braços abertos, bandeira do governo de Fernando Haddad, não vai existir mais na Cracolândia e que a prefeitura vai adotar o modelo estadual do programa Recomeço. Hoje, o Braços Abertos, eu volto a repetir o que disse durante a campanha. É um programa de braços abertos para a morte, não é para a vida. Anunciou também que as velocidades máximas vão subir nas marginais já nas primeiras semanas do governo em janeiro e que não haverá mudanças nas outras vias da cidade. As velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros será alterada. Nós vamos mudar para 90, 70 e 60. Nas demais vias públicas, expressas ou não, ruas, alamedas, avenidas, as velocidades serão mantidas como estão. Nós vamos acabar com a indústria da multa. Isso é uma obsessão da prefeitura atual pela multa. 13 milhões e meio de multas foram emitidas até 30 de julho deste ano. Isso é um número
demasiado, não faz sentido. 12 milhões de habitantes, 13 milhões e meio de multas emitidas, R$1 bilhão de faturamento, 13,5 milhões de multas até 30 de julho. A minha responsabilidade me dá o direito e me dá a oportunidade de afirmar que em 2017 não teremos nenhum aumento de impostos ou de taxas e nenhum aumento de tarifas. O novo prefeito anunciou que as subprefeituras da cidade passam a se chamar prefeituras regionais e que os prefeitos de cada região terão que ser moradores locais, ter ficha limpa e bom currículo. João Dória disse que não vai fazer loteamento desses cargos entre forças políticas. E também fez uma promessa, que vai cumprir os 4 anos de mandato e não vai tentar concorrer à reeleição. Fui eleito para ser prefeito de São Paulo e vou prefeitar. E sem reeleição também. Reafirmo o que disse durante toda a campanha. Sou contra pessoalmente a reeleição, não acho positivo dentro da política brasileira. Dória pretende definir os nomes de seus secretários até o dia 30 de novembro. E veja agora um perfil do novo prefeito de São Paulo. João Agripino da Costa Dória Júnior, mais conhecido como João Dória, é empresário e apresentador de TV. Nasceu em São Paulo em 16 de dezembro de 1957. Filho do deputado João Dória, que foi exilado durante o golpe de 64, Dória se mudou com a família para a França, mas por problemas financeiros teve que voltar com a mãe para o Brasil. É formado em publicidade e propaganda pela FAAP. Filiado ao PSDB desde 2001, esta é a primeira vez que disputa uma eleição. Durante a gestão do prefeito Mário Covas, em São Paulo, foi secretário de Turismo e presidente da Paulistur de 1983 a 1986, quando oficializou o projeto das ruas de lazer na cidade. Também foi presidente da Embratur e do Conselho Nacional de Turismo entre 1986 a 1988, durante o governo de José Sarney. Em 2012, João Dória foi eleito uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil pela revista Isto É. Em 2007, junto com outros empresários, liderou o Cansei, movimento de oposição ao então governo Lula. Foi escolhido candidato do PSDB à prefeitura neste ano, após uma disputa que rachou o partido. Durante as prévias, foi acusado pelos adversários do próprio partido de abuso de poder econômico, com suposta compra de votos de filiados, acusação que ele nega. João Dória é o candidato à Prefeitura de São Paulo com maior patrimônio. De acordo com declarações enviadas ao Tribunal Superior Eleitoral, seu patrimônio é de quase 180 milhões de reais. Dória é casado com a artista plástica Bia Dória e tem 3 filhos, João Dória Neto, Felipe e Carolina. A soma de votos nulos, brancos e abstenções superou o primeiro colocado na eleição para prefeito em 10 capitais. Porto Alegre, Porto Velho, Curitiba, São Paulo, Campo Grande, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, Aracaju e Belém. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte também chegou a superar os votos dos 2 primeiros colocados juntos. O maior índice de abstenções brancos e nulos somados foi registrado no Rio de Janeiro, 24,28%. Praticamente 1 em cada 4 eleitores cariocas não votou em nenhum candidato. O menor índice entre as capitais ocorreu em Manaus, 8,59%. O presidente Michel Temer disse que o alto índice de abstenção de eleitores é uma mensagem da população para a classe política. A declaração foi dada em Buenos Aires após Temer se encontrar com o presidente da Argentina, Maurício Macri. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores que não compareceu para votar em todo o país ultrapassou os 25 milhões. O percentual de 17,58% é superior aos pleitos municipais de 2012 e de 2008. Ao falar sobre o resultado do PMDB nas eleições, Temer lembrou que não participou de campanhas. Questionado por que foi votar ontem em horário diferente do divulgado para a imprensa, Temer disse que surgiu um compromisso e negou que estivesse fugindo de manifestações. Depois do encontro, Temer viajou para Assunção, no Paraguai, onde vai se reunir com o presidente Horácio Cartes. Dos 39 municípios da Grande São Paulo, 7 vão ter segundo turno. Nos outros 32, a eleição já foi decidida. Veja quem venceu nas principais cidades.
Em Cajamar, a eleita é Paula Ribas, do PSB, com 65,19% dos votos válidos. Em Cotia, a prefeitura é do PSD. Rogério Franco obteve 61,61%. São Caetano do Sul elegeu Auríquio, do PSDB, com 34,34%. Em Taboão da Serra, outro tucano, Fernando Fernandes, do PSDB, com 53,77%. No total, o PSDB ficou com 9 prefeituras, o PR com 5. O PRB levou em 4 localidades, seguido pelo PSB e pelo PTB, que venceram em 3. Já o PV e o PSD ganharam em 2 cidades, e com uma prefeitura estão o PMDB, o PTN, o Solidariedade e o PT. O único local onde o Partido dos Trabalhadores venceu no primeiro turno é Franco da Rocha. Lá, o prefeito Kiko foi reeleito para mais 4 anos, com expressivos 73,41% dos votos. Mas o PT perdeu em redutos importantes da Grande São Paulo, como Guarulhos, Osasco e São Bernardo do Campo. Em São Bernardo, a briga no segundo turno será entre o tucano Orlando Morando, que ficou com 45,07%, e Alex Manente, do PPS, com 28,41%. Em Guarulhos, o candidato Guti, do PSB, obteve 34,54% dos votos e vai disputar com Eli Correa Filho, do DEM, que teve 22,38%. Já em Osasco, a disputa foi apertadíssima. Rogério Lins, do PTN, teve 39,44% e Jorge Lapas, do PDT, 38,55%. No município de Diadema, Lauro Michels, do PV, teve 48,10% e vai para o segundo turno com Vaguinho, do PRB, que ficou com 21,85%. Em Suzano, a disputa será entre Rodrigo Aciuc, do PR, que ficou com 31,49%, e Israel Lacerda, do PTB, que teve 27,87%. Em 2 municípios, o PT ainda tem chances no segundo turno. Em Santo André, o tucano Paulo Serra, do PSDB, ficou com 35,85% dos votos e vai disputar a vaga com o atual prefeito, Carlos Grana, do PT, que teve 20,28% dos votos válidos. E em Mauá, Átila Jacomussi, do PSB, que teve 46,73%, vai tentar superar o atual prefeito, o petista Donizete Braga, que teve 22,95% no primeiro turno. Um filho do ex-presidente Lula não conseguiu se reeleger vereador em São Bernardo do Campo. Marcos Cláudio Lula da Silva recebeu 1.504 votos. Ele se elegeu vereador em 2012 com 3.882 votos. Na primeira tentativa em 2008, ele foi impedido de assumir porque Lula ainda era presidente da República. E agora o comentário de Josias de Souza. Ele fala sobre o desempenho do PT nas eleições municipais. A eleição municipal de 2016 enfiou o PT num túnel do tempo. Em número de prefeituras, o partido ficou mais ou menos do tamanho que tinha em 2004, um ano antes do mensalão. Depois de 13 anos no poder federal, o PT recuou nos municípios 12 anos. A derrota em São Paulo para um candidato do arquirrival PSDB potencializou o desastre petista. Numa linguagem compatível com o cenário de terra arrasada, pode-se dizer que o PT sofreu nas urnas uma perda total e não dispõe de um seguro. O partido não receberá seu patrimônio de volta, terá de se reconstruir do zero. Um bom começo seria o PT realizar uma boa e sincera autocrítica, algo que o partido ainda não parece disposto a fazer. A eleição municipal anterior tinha ocorrido em 2012. O Brasil mudou muito desde então. Em 2013, a insatisfação ganhou as ruas e o PT perdeu o monopólio do asfalto. Em 2014, começou a andar a Lava Jato. O PT e seus aliados foram para a cadeia. Em 2015, o derretimento da economia virou recessão. Dilma foi posta no olho da rua. É como se o PT tivesse feito uma declaração de amor ao caos. As urnas de 2016 mostram que o partido foi plenamente correspondido. Boa noite.
A semana começou com chuva em todo o estado de São Paulo e as temperaturas caíram bastante. Aqui também na capital não foi diferente, frio e chuva. Vamos à previsão da meteorologia com Mariana Armentano. O destaque da previsão do tempo são as regiões centro-oeste e sudeste, que devem ter chuva forte ao longo de toda a semana. É que áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica estão se espalhando por essas duas regiões, deixando o tempo bem chuvoso. Na verdade, o tempo só vai ficar firme nessa área clara, no oeste da região sul, em boa parte do nordeste e ali entre Roraima, norte do Pará e o Amapá. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, amanhã em Teresina o calorão continua intenso, com máxima de até 40 graus. Em Manaus, o tempo fica abafado, com máxima de 35. Em Belo Horizonte, o dia vai ficar mais fresquinho, com mínima de 16 e máxima de 24 graus. Em Curitiba, o tempo também fica chuvoso e as temperaturas não passam dos 20 graus durante a tarde. Agora, no detalhe, vamos ver aqui o mapa de São Paulo. A expectativa para amanhã é de aberturas de sol apenas no centro-oeste paulista. Em todas as outras áreas, o tempo vai ficar fechado. A temperatura cai bem em relação à última semana e faz friozinho ao amanhecer. Em Marília, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em Barretos, não vai fazer mais que 24 graus. Já aqui na faixa leste, o predomínio amanhã é de céu nublado com chuviscos. Por isso, as temperaturas não sobem muito. Em Caraguatatuba, máxima só de 20 graus amanhã. Vamos ver aqui como fica o tempo na Grande São Paulo. Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 14 e máxima amanhã à tarde só de 19 graus. Na quarta-feira, o dia ainda fica friozinho, com máxima de 20 graus, mas já teremos algumas aberturas de sol. Na quinta-feira, o tempo muda mais. A máxima prevista é de 26 graus, com chuvas pontuais. Um acidente na zona norte da capital matou uma pessoa e feriu outras 7. A polícia vai apurar o que provocou o acidente. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o veículo derrapa na rua e atinge um poste. A colisão aconteceu na Avenida Miguel Conejo, na zona norte de São Paulo. Esse funcionário diz que foi por volta das 6h50 da manhã. Eu percebi que um estava xingando o outro, dando a entender que eles estavam vindo de algum local, de uma balada ou de alguma noitada, porque eles estavam todos totalmente desequilibrados. Na hora da colisão, 8 pessoas estavam dentro do carro. Entre elas, uma adolescente de 16 anos que morreu no local. O caso foi registrado no 28º Distrito Policial, aqui na freguesia do Ó. 2 soldados e um cabo do Exército presos em Brasília suspeitos de assalto usavam o telefone da Presidência da República, onde faziam guarda, para combinar os crimes. Gravações conseguidas pela polícia mostram os homens combinando detalhes dos crimes pelo ramal da guarita da Presidência. Um deles orienta o outro sobre qual roupa devem usar para não levantar suspeitas. Bora fazer o bagulho certo, pô, entendeu? Sem deixar pista pra ninguém, tá ligado? Traz a camisa sobrando de outra cor, entendeu? E guarda do serviço, pô, entendeu? Já evita fofoca dos caras. Os caras estavam com camisa de tal, entendeu? Já traz outra camisa então, negão. Traz uma blusa social, camisa sem manga, ou com manga curta, qualquer uma, moço. Traz qualquer um, não precisa estar os 3 igualzinho não. Em outra conversa, um deles alerta para o uso do ramal do trabalho. Já falei pra vocês, vamos parar com essa de ficar ligando na do ramal aqui, negão. Quer falar? É privado. Os 3 militares do Exército, que têm entre 20 e 21 anos, foram detidos no sábado, com celulares e outros objetos roubados, dinheiro, armas, distintivos do Gabinete de Segurança Institucional e maconha. Segundo a polícia, que não divulgou a identidade dos presos, o grupo usava pistolas e munição das Forças Armadas nos assaltos. Pelo menos 6 pessoas assaltadas no distrito de Ceilândia já reconheceram os suspeitos. De acordo com o registro policial, os homens admitiram que, abre aspas, saíram para fazer umas correrias, que seriam arrastões, fecha aspas, e que depois voltaram ao trabalho. Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional confirmou a prisão de 3 militares encarregados da segurança de instalações da Presidência da República. Informou também que eles estão presos no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e que o fato está sendo apurado pelo gabinete e também pelo Comando Militar do Planalto.
Ainda segundo o texto, os homens devem ser afastados da corporação para responder pelos crimes na justiça comum. Funcionários da prefeitura ainda cuidam da limpeza dos monumentos que foram vandalizados na semana passada na capital paulista. A chuva atrapalhou o trabalho nesta segunda-feira. As equipes utilizam água e produto químico para remover a tinta usada no monumento às bandeiras, do escultor Vitor Brecheret. A obra, de 50 metros de comprimento e 16 metros de altura, situada na Praça Armando Salles de Oliveira, em frente ao Parque Ibirapuera, é feita de blocos de granito, material poroso que dificulta a limpeza. Um outro monumento que foi alvo de pichações na madrugada da última sexta-feira foi a estátua do Borba Gato, localizada na zona sul de São Paulo. Aqui, as equipes enfrentam uma dificuldade a mais para limpar a obra de Júlio Guerra, que mede cerca de 13 metros. Esse ato aqui que estão fazendo de limpeza aqui, isso daí vai sair simplesmente do bolso do contribuinte. Não vai sair do bolso da pessoa que fez essa baixaria. A prefeitura já gastou o equivalente a R$37 mil na limpeza dos monumentos. E o trabalho não tem data definida para terminar. Na sexta-feira foram divulgadas imagens de câmera de segurança que mostram um casal usando um carrinho com um compressor de jato de tinta junto ao monumento às bandeiras. A obra foi pintada de baixo para cima e a ação durou menos de 2 minutos. A polícia abriu inquérito para analisar o caso e localizar os responsáveis. A partir do ano que vem, a Câmara Municipal de São Paulo vai ter 22 novos vereadores. A taxa de renovação foi de 40%, índice igual ao da eleição de 2012. O PSDB e o PT são os partidos com mais lugares na composição da Câmara Municipal. Mas agora houve uma inversão. Dos 55 vereadores, 33 foram reeleitos. E o PSDB passa a ser o partido com o maior número de cadeiras aqui na casa, superando o Partido dos Trabalhadores. Os tucanos ganharam 3 vagas, passando de 8 vereadores da atual legislatura para 11. Já o PT, que tem 10 cadeiras, perdeu uma e passou para 9. O PRB, o PSD, o DEM e o PR garantiram 4 vagas cada um. O PSB, 3. O PMDB, o PPS, o PSOL e o PV, 2 cadeiras. E outros 6 partidos obtiveram uma vaga cada. Segundo o cientista político Humberto Dantas, apesar da maioria na Câmara, o futuro prefeito João Dória vai ter que manter um diálogo com os vereadores. Terá que fazer política e, muito provavelmente, parte da tradicional política que se faz em São Paulo a despeito de quem esteja no poder. Se insistir em não fazer política, pode começar a ter algumas dificuldades. Eduardo Suplicy, do PT, foi o mais votado. O ex-senador obteve 301.446 votos, mais que o dobro que o segundo colocado, e se tornou recordista histórico na eleição para vereador. O candidato que participou da criação do Partido dos Trabalhadores estava desprestigiado dentro do PT. Nos últimos anos do governo Dilma Rousseff, ele nem mesmo conseguiu ser recebido pela presidente. Com sua votação expressiva, Suplicy foi o responsável por puxar votos para o PT e garantiu algumas cadeiras a mais no Legislativo. Ontem, depois do resultado final da apuração, ele falou como deve ser a oposição na Câmara. Terei uma postura de diálogo, de respeito, de construção e também avalio como muito importante a participação popular. Milton Leite, do DEM, foi o segundo com mais votos. Entre os 10 mais votados também estão Trípoli, do PV, Conte Lopes, do PP, Mário Covas Neto, do PSDB, Eduardo Tuma, também do PSDB, Adilson Amadeu, do PTB, Souza Santos, do PRB, Ricardo Nunes, do PMDB e Celso Jatene, do PR. Outro dado que chamou a atenção foi o número de mulheres eleitas, que mais do que dobrou. A partir de 2017, serão 11 vereadoras, 20% da Câmara. Atualmente, são apenas 5 mulheres.
É importante destacar, ainda estamos abaixo do percentual preconizado pela ONU como um percentual que minimamente expresse, em termos democráticos, uma diversidade de gênero dentro de um coletivo parlamentar. A ONU fala em 30%, a gente atingiu 20% na cidade de São Paulo, mas não podemos deixar de comemorar este resultado. E vamos ver agora como ficou a eleição em algumas cidades do interior do estado. Campinas já tem prefeito eleito. Jonas Donizete, do PSB, foi reeleito com mais de 65% dos votos. Santos também reelegeu o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, com quase 78% dos votos. Presidente Prudente também já tem prefeito eleito. É Nelson Bugalho, do PTB, que teve mais de 29% dos votos. Em São José dos Campos, o prefeito escolhido foi Felício Ramute, do PSDB, com mais de 62% dos votos. São José do Rio Preto também tem prefeito eleito. É Edinho Araújo, do PMDB, com mais de 52% dos votos. Em Mogi das Cruzes, o eleito é Marcos Melo, do PSDB, com mais de 64% dos votos. Em Bauru, haverá segundo turno e a disputa é entre Gazeta, do PSD, com mais de 45% dos votos, e Raul, do PV, com quase 31%. Ribeirão Preto também terá mais um turno e a corrida pela prefeitura ficou entre Duarte Nogueira, do PSDB, com quase 40%, e Ricardo Silva, do PDT, com 28%. E em Sorocaba, o segundo turno será entre Crespo, do DEM, que teve 45% dos votos, e Raul Marcelo, do PSOL, com 25%. 7 capitais reelegeram seus prefeitos no primeiro turno. Em Boa Vista, Tereza Surita, do PMDB, com 79%. Em Salvador, a Semineto, do DEM, com 74%. Em Natal, Carlos Eduardo, do PDT, com 63%. Em João Pessoa, Luciano Cartacho, do PSD, com 60%. Em Rio Branco, Marcos Alexandre, do PT, com 55%. Esta foi a única capital em que o PT reelegeu o prefeito. Em Palmas, a Masta, do PSB, com 52%. E em Teresina, Firmino Filho, do PSDB, com 51%. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Alckmin teve estrondosa vitória com Dória no primeiro turno. Larga na frente para 2018. Terá que torear egos e apetites no PSDB, o grande vencedor dessa eleição. Mas isso é bem melhor do que uma derrota. Alckmin tem o PSB do seu vice, Márcio França, como alternativa e espantalho para impor-se no tucanato. Aécio ainda comanda o partido e se fortalece se João Leite vencer em Belo Horizonte. Serra, que não desiste nunca, a revelia do PSDB perdeu com Matarazzo e Marta. Muito dependerá dos rumos da Lava Jato. Por ora, os camburões da Lava Jato mantêm fechadas as portas do seu lado direito. Marcelo negocia a delação. Se quiserem mesmo saber o que ele sabe e o que indicam dados e planilhas da Odebrecht, baixas para 2018 serão ampliadas. Grande derrotado, o PT já chegou às urnas encolhido. Disputou 1.000 prefeituras menos do que em 2012 e perdeu 60% das suas 644 prefeituras. Derrota antecipada pelo desastre econômico. Desastre esse antecedido e inflado pelo desastre no território ético-político. O PT fez o que por 2 décadas mostrou que os demais faziam. Por isso, agora, pagou o dobrado pelo mesmo que os demais compram ou vendem. O mensalão está nas manchetes há 10 anos, o petrolão há 3. O PT se queixa. Instituições da chamada grande mídia têm lado. Enquanto magnificam erros do PT, escondem ou minimizam erros de aliados tradicionais. E onde está a novidade? Por que, em 13 anos no poder, o PT não convocou a sociedade para, ao menos, debater regulação econômica que impeça monopólios nesse setor? Porque apostou na conciliação com quase tudo e todos. E nisso, PMDB e similares são insubstituíveis. O PMDB, apesar de derrotas como a de Paes e seu Pedro Paulo no Rio, segue com o maior número de prefeitos. Isso conta para 2018, inclusive para a formação do Congresso. Há outro grande vitorioso. Em São Paulo, votos brancos e nulos ganharam de Haddad. Dória venceu anunciando não ser político. Por 11.147 votos,
Dória perdeu para abstenção, brancos e nulos. Estes somados, 38,5% dos paulistanos, quase 40%, disseram não à política. No Rio, 42,5% disseram não à política. Boa noite. Atraso na construção do trecho norte do Rodoanel eleva o custo da obra em 157 milhões e 700 mil reais. O valor foi calculado pela Dersa, estatal controlada pelo governo paulista e responsável pela obra. O valor se refere a um aditivo. Representa um aumento de mais de 6% no preço estabelecido no contrato de 4 dos 6 lotes do anel viário. O trecho norte, que custaria inicialmente quase 7 bilhões de reais, começa perto da rodovia dos Bandeirantes, passa pela Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, rodovia Fernão Dias, liga ao aeroporto de Guarulhos e termina na Via Dutra. A Dersa, empresa do governo do estado que cuida da obra, diz que o reajuste foi necessário por causa do atraso na desapropriação dos imóveis que estão no caminho da estrada. Na maior parte dos casos, isso ocorre por via judicial. Há ainda a suspeita de que os imóveis foram supervalorizados para o pagamento das indenizações. O Ministério Público investiga a existência de um esquema criminoso que envolveria advogados, peritos e juízes. A demora teria elevado o custo do serviço para as construtoras, que já vinham pressionando para conseguir esse aumento, diminuindo o ritmo e até paralisando as obras. Nesse trecho, que é o inicial, isso aconteceu em 2 momentos neste ano. Segundo a vistoria da Dersa, foram quase 3 meses de obra parada. Hoje, pouco movimento no canteiro de obras, segundo funcionários, por causa da chuva. A construção do trecho norte, que está na metade, também é alvo de uma investigação da polícia e do Ministério Público Federal, por suspeita de superfaturamento no serviço de terraplanagem, para beneficiar empreiteiras, algumas envolvidas na Lava Jato. Pelo contrato, o trecho norte do Rodoanel já deveria estar pronto desde fevereiro. O novo prazo anunciado em maio pelo governo é março de 2018. Um dia depois do plebiscito que rejeitou o acordo de paz do governo colombiano com as Farc, o negociador-chefe do governo coloca o cargo à disposição. E o chefe da guerrilha diz estar disposto a retificar o acordo. Pouco mais de 50% dos eleitores votaram contra e 49% aprovaram o acordo. 63% dos colombianos se abstiveram. O governo e as Farc disseram que vão manter o cessar-fogo e se declararam comprometidos em resolver o conflito de 52 anos, que já deixou mais de 220 mil mortos. O chefe das Farc, conhecido como Timochenko, disse que está analisando os resultados e vai estudar o que é preciso retificar. O acordo assinado em Havana, depois de 4 anos de negociação, prevê que os rebeldes deixem as armas e se tornem um partido político. Os críticos consideram que a guerrilha vai receber vantagens inaceitáveis, como penas muito leves para crimes como assassinato, tortura, sequestro e estupro. O negociador-chefe do governo, Humberto de la Calle, colocou o cargo à disposição do presidente, assumindo a responsabilidade por erros cometidos no acordo. Balança comercial brasileira apresenta superávit de 3 bilhões e 800 milhões de dólares em setembro. Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, é o melhor resultado para o mês desde 2006. Com o resultado do mês passado, o saldo positivo acumulado nos 9 primeiros meses deste ano é recorde para o período, desde o começo da série histórica, 1989. De janeiro até setembro, as exportações brasileiras superaram as importações em 36 bilhões e 200 milhões de dólares. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Ela analisa a situação do comércio exterior no Brasil. A balança comercial brasileira pode fechar 2016 com um saldo de até 50 bilhões de dólares. O problema é a composição. O saldo no ano ainda vem muito da forte queda das importações relacionada à recessão, que derrubou consumo e investimentos. A demanda por importados caiu, assim como a de produtos fabricados aqui. Mas a expectativa é que as exportações, especialmente de manufaturados, possam ter uma reação mais forte, com condições melhores de competitividade. A intenção do governo de fortalecer acordos comerciais, o Mercosul, como discutiu hoje o presidente Temer na visita à Argentina, pode ajudar
na medida em que viabilize a derrubada de barreiras comerciais. Só que os efeitos vão depender muito das condições do comércio internacional, que não estão no momento dos mais favoráveis, dado o ritmo mais fraco de crescimento das principais economias. E também vai depender da melhoria da capacidade de concorrência da produção nacional. O Brasil tem de conseguir ofertar produtos de boa qualidade com preços mais competitivos. Essa competitividade, por sua vez, depende de muita coisa e não deve ter grandes avanços de uma hora para outra. O câmbio é um dos problemas. Quando encostou nos R$ 4,00, estava muito mais favorável. O nível atual ainda ajuda, mas é preciso que haja uma estabilidade maior. Os exportadores têm de trabalhar com margens mais definidas. O governo, também para favorecer a competitividade, vai aumentar a alíquota do Reintegra, que é a devolução de impostos pagos por exportadores. Isso ajuda, mas também não basta. Na verdade, a economia brasileira tem de passar por muitas reformulações que viabilizem a redução do chamado custo Brasil, o que inclui queda da inflação, dos juros, melhoria das condições de financiamento, da infraestrutura do país. Por isso, também se cobra tanto do governo agilidade nas concessões na área de transporte, de energia. Mais que receita, esses projetos tendem a garantir melhoria de serviços, que pesam muito no custo das empresas. Todas essas mudanças estão na agenda para deixar o Brasil mais eficiente, com condições mais sustentáveis de crescimento. O problema são os entraves na execução, a demora. Enquanto isso, as exportações, mesmo com os recordes comerciais, continuam tendo um peso pequeno para a economia. Em 2015, representaram cerca de 15% do PIB. Para a indústria, menos de 17%. Eu volto na quinta. Até lá. 18 capitais do país terão segundo turno. Em Aracaju, a disputa será entre Edivaldo Nogueira, do PCdoB, que teve 39%, e Valadares Filho, do PSB, que registrou 38%. Em Belém, o atual prefeito Zenaldo Coutinho, do PSDB, teve 31% e vai enfrentar o deputado federal Edmilson, do PSOL, que teve 29%. Em Belo Horizonte, João Leite, do PSDB, teve 33% e Calil, do PHS, teve 27%. Em Campo Grande, Marquinhos Trade, do PSD, teve 35% e enfrentará Rose Modesto, do PSDB, com 27%. Em Cuiabá, a disputa será entre Emanuel Pinheiro, do PMDB, que teve neste primeiro turno 34%, e Wilson Santos, do PSDB, que teve ontem 28%. Em Curitiba, Rafael Greca, do PMN, teve 38% e vai enfrentar Neile Prevost, do PSD, que teve 24%. Em Florianópolis, Jean Loureiro, do PMDB, que teve 40%, vai enfrentar Ângela Amin, do PP, que teve 25%. Em Fortaleza, o atual prefeito Roberto Cláudio, do PDT, com 41%, vai concorrer com o capitão Wagner, do PR, que teve 31%. Em Goiânia, Iris Rezende, do PMDB, que teve 40%, vai disputar com Vanderlan, do PSB, que registrou 32%. Em Macapá, o atual prefeito Clécio, da Rede, teve 44% e enfrentará Gilvan Borges, do PMDB, que teve 26%. Em Maceió, Rui Palmeira, do PSDB, tenta a reeleição. Ele teve 47% dos votos e vai enfrentar Cícero Almeida, do PMDB, que teve 25%. Em Manaus, o tucano Arthur Neto também tenta se reeleger. Ele teve 35% dos votos e vai enfrentar Marcelo Ramos, do PR, que teve 25%. Em Porto Alegre, a disputa será entre Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, que teve 30%, e Sebastião Melo, do PMDB, que teve 26%. Em Porto Velho, o confronto será entre Dr. Hildon, do PSDB, que teve 27%, e Léo Moraes, do PTB, que teve 26%. No Recife, o atual prefeito Geraldo Júlio, do PSB, teve 49% e vai enfrentar João Paulo, do PT, que teve 24%. É a única capital em que o PT disputa segundo turno. No Rio de Janeiro, vão se enfrentar Marcelo Crivella, do PRB, que teve 28%, e Marcelo Freixo, do PSOL, que teve 18%. Em São Luís, o atual prefeito Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, teve 46% e vai enfrentar Eduardo Braide, do PMN, que teve 21%. E em Vitória, Luciano, do PPS, também tenta a reeleição. Ele teve 44% e enfrentará Amaro Neto, do Solidariedade, que teve ontem 35% dos votos.
Pelos resultados apurados ontem, o PSDB e o PSD aumentaram o número de prefeituras. O PT despencou e amargou a maior derrota eleitoral. O PMDB continua tendo o maior número de prefeitos. Em 2012 tinha 1.015 e agora tem 1.027. O PSDB tinha 686 e agora vai ter 791. O PSD comandava 495 prefeituras e agora vai comandar 537. O PP tinha 474 e agora vai ter 494. O PSB tinha 434 prefeituras e caiu para 412. O PDT tinha 304 e agora foi para 334. O PR passou de 274 para 294 prefeituras. O DEM tinha 276 e agora vai ter menos, 265. O PTB passou de 298 para 261. O PT tinha 630 prefeituras e agora perdeu mais da metade e vai ter 256 prefeitos pelo país. O PPS tinha 122 e agora vai ter 118. O PRB tinha 79 prefeituras e vai ter 104. O PV tinha 99 e agora tem 100 prefeituras. O PSC tinha 82 e agora 87. O PCdoB tinha 51 e agora passa a ter 80. O Solidariedade elegeu 62 prefeitos na primeira disputa municipal. Também estreando na eleição municipal, a Rede terá 5 prefeitos pelo Brasil. E o PSOL, que tinha 1, agora terá 2. O recado das urnas na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Para analisar os resultados das eleições 2016 no primeiro turno, entrevista o cientista político Cláudio Couto, professor de Ciência Política dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Administração Pública da Getúlio Vargas de São Paulo. Obrigada, professor, por estar conosco. Bom, no balanço, né, dos resultados do primeiro turno, o que é que o professor destaca como, assim, o que foi uma grande marca? Bem, acho que a grande marca é a derrocada do PT, né? Porque uma queda de 60% de um partido que tinha o terceiro maior número de prefeituras, que vinha crescendo por pelo menos 3 eleições seguidas nesse número de prefeituras. Era um dos poucos que crescia assim, que controlou a presidência da República nos últimos 14 anos. Né? Toda essa derrocada é muito significativa. E mesmo o crescimento de outros partidos pode se explicar, em parte, por essa derrocada. O crescimento do PSDB, que é um dos partidos que mais avança nesse momento, é, em boa medida, o contraponto da queda que o PT sofreu nessa eleição. Mas era previsível, né? Isso. Era previsível, não era previsível exatamente a dimensão que isso teria. Tanto, acho que foi demais. Foi muito grande. Uma parte já vinha ocorrendo, né? O PT já havia perdido 20% de seus prefeitos, que foram para outros partidos antes mesmo da eleição. A gente pode dizer, para usar a expressão do mercado financeiro, que talvez já estivesse precificada essa situação em alguma medida, né? Por conta dessa saída de antes. Agora, o curioso é que quando você olha para o campo geral da esquerda, ele perdeu, mas ele não perdeu para cada partido individualmente. O PDT, por exemplo, aumentou o número de prefeituras, partido que teve muito próximo ao PT ao longo dos últimos anos. O PCdoB teve um crescimento muito significativo, né? O PCdoB pula para 80 prefeituras, grande parte delas no Maranhão, que é exatamente um estado onde o PCdoB hoje tem o governador e mesmo assim está disputando em outros lugares. Então, é uma derrocada, vamos dizer, da esquerda, de modo geral, mas por conta do peso que o PT tinha. É aquela imagem do afundamento do transatlântico, né? Quando o transatlântico afunda, ele puxa um pouco tudo que tem em volta. Mesmo assim, alguns dos barquinhos menores da esquerda estão conseguindo se livrar. Claro. Agora, chamou a atenção, não sei se para o senhor surpreendeu de alguma forma, o elevado número de pessoas que votaram em branco, anularam ou nem foram. Né? Em São Paulo, 38,4%. O Bob Fernandes destacou no comentário dele, Rio de Janeiro, 42% e pouco por cento também, que são percentuais significativos, né, de gente que não quer se ver representada por nenhum daqueles candidatos. Eu queria o seu comentário. Esse número cresceu em relação a eleições anteriores, não é um crescimento vertiginoso, mas é um número que vem crescendo paulatinamente, eleição após eleição.
Eu creio que isso tem a ver com essa grande sequência de escândalos políticos que nós temos no país. Isso afeta a credibilidade da classe política, das instituições políticas, como é o caso dos partidos e de todo o sistema de representação. Isso tem a ver também com a crise econômica. Quando há um momento de crise econômica, há um grande desalento popular. E esse desalento leva a uma perda de interesse no próprio processo de escolha política. Embora a gente saiba que não há saída, que a saída para qualquer país passa necessariamente pela política. É por isso que, inclusive, esse discurso antipolítica que foi tão feito nessa eleição é um discurso muito complicado. Porque, na realidade, quem faz esse discurso é político, se elege, vai ter que fazer política, inclusive, para poder governar. Bom, agora, exatamente, para que vamos situar em São Paulo. Então, João Dória está eleito. O discurso foi esse. Foi. 38,4% não quiseram se ver representado por nenhum dos candidatos, né? Porque nós não temos especificamente o que a pessoa, cada um queria, mas é um percentual elevado. Esse percentual, somado ao percentual de votos dos demais candidatos, dá mais do que o prefeito eleito no primeiro turno obteve em votos. Aí entra a questão da representatividade. Se em números absolutos foi eleito com 53%, há também, se nós considerarmos esse número de gente que não queria saber, né, ou porque não votou, ou porque não queria saber de nenhum, que ele não é representado pela maioria dos habitantes da cidade. Isso é problema para o prefeito eleito, em termos, assim, considerando a representatividade da população? Eu não vejo como um problema para o prefeito eleito, eu vejo como um problema para o sistema político. Porque, na realidade, esses que não votaram, não deixaram de votar apenas no João Dória. Eles não votaram em todos os candidatos que concorreram naquela eleição. Eu deixei isso e eu fiz questão também que ficasse claro. Eu me lembro quando a Dilma foi eleita, que teve gente que queria desqualificar a vitória eleitoral dela e dizia o seguinte, que ela, na realidade, não tinha maioria dos votos. Porque se você também somasse abstenções, nulos, brancos e todos os votos dados aos outros candidatos, ela ficava com minoria. Mas aí vira a contabilidade criativa da eleição, né? Quer dizer, não tem muito cabimento, né? Isso funciona em qualquer democracia do mundo. Não, mas é do ponto de vista prático. Sim, mas é por isso que eu falo, esse grande absenteísmo, ele é muito mais uma negação ao sistema de representação do que propriamente ao candidato vencedor ou a candidatos perdedores. Ele demonstra, ele reflete, inclusive, digamos que aí temos uma certa representação no outro sentido, o desânimo da população com as instituições que deveriam lhe representar. Agora, professor, vencedores e perdedores, né? Sempre vem aquela pergunta na eleição. Podemos falar, em São Paulo, vamos situar aqui, que Geraldo Alckmin é um grande vencedor dessa eleição? Mas eu não tenho dúvida, né? Porque, afinal de contas, ele elegeu o seu candidato contra a vontade de caciques do seu próprio partido, que há uma semana da eleição estavam lá espinafrando o João Dória dentro do próprio partido, o caso do Alberto Goldman, vice-presidente nacional do partido, ex-governador do estado e tantos outros. E até entendo que o gesto do Dória de dizer que gostaria de se reconciliar com todos esses caciques é muito mais um tapa com luva de pelica do que propriamente um gesto de reconciliação. E não é à toa que ele faz isso, mas ao mesmo tempo lança Alckmin à sucessão presidencial. Ele ganhou uma disputa importante, agora precisa ver se essa disputa vai se dar dentro do próprio PSDB. Ou se dependendo da retaliação que ele pode receber do outro lado, se ele vai ser obrigado a ir para uma outra agremiação. Bom, e Dória vai ter que dar certo, né? E Dória vai ter que dar certo. Para que essa se consolide, vamos dizer, a vantagem que ele tem em ser o vencedor. Exato, para não virar Alckmin, a Dilma, né, do Alckmin ou o Pita do Alckmin ou alguma coisa desse tipo, né? Agora, e perdedor em São Paulo? Olha, perdedor em São Paulo é também o PT, né? Sim, mas eu estou falando liderança, é o Lula? Nacional. Eu não sei se é o Lula especificamente. Dá para falar isso? Eu creio que... Por ser de São Paulo, São Bernardo, onde também perdeu. Claro. Agora, eu acho que essa derrota do Lula já estava consolidada anteriormente, né? Ela se deu por conta de todo esse desgaste do PT e por conta da própria situação na qual ele se encontra mergulhado, né? O PT como um todo é derrotado nessa eleição, no país inteiro e em São Paulo em particular, né? Mas até quando a gente olha os resultados eleitorais, por exemplo, da eleição presidencial, o PT já havia perdido na cidade de São Paulo em praticamente todos os distritos da cidade. Esse resultado se repete, ou seja, é uma derrota que vem já se desenhando em São Paulo há bastante tempo. Bom, e Michel Temer,
Ele fez questão de não participar, né, do palanque de qualquer dos candidatos do PMDB. Brasil afora, o resultado das urnas atingiu o Palácio do Planalto? Olha, o resultado das urnas, eu acho que no geral é até positivo para o Palácio do Planalto, porque afinal de contas o PMDB manteve o número de prefeituras, até aumentou um tiquinho e tem segundo turno pela frente, embora não tenha ganho em capitais, não tenha ganho em cidades muito importantes, né? A base do governo também teve um resultado bastante satisfatório, né? Se a gente considerar o conjunto dos partidos, eles tiveram um pequeno aumento e ainda, de novo, tem o segundo turno para cidades maiores. E mais, acabando a eleição, ainda tem o segundo turno para ser realizado, muitos daqueles parlamentares que estavam mais preocupados com a disputa municipal do que propriamente em votar a agenda do governo, eles ficam liberados, até para votar assuntos impopulares que o governo realmente deseja colocar na pauta. Então, eu diria que para o Temer, além do resultado não ser ruim, ele é bom sobretudo porque a eleição está passando. E para o governo, nesse momento, a melhor coisa é a eleição passar logo. Bom, a última questão, o que definiu a vitória de Dória? Foi o padrinho, foi o sucesso do slogan dele, não Sim. sou político, sou um gestor, ou foi o antipetismo diante das últimas pesquisas, mostrando a subida de Haddad, que para quem não quer o PT de jeito nenhum, podia significar uma ameaça? Olha, acho que foi um conjunto de todos esses fatores, né? E foi também o desenho desta campanha. Essa foi a campanha do slogan e do jingle. Por quê? Porque o programa eleitoral propriamente dito era muito curto. Era um programa lá de 10 minutos que não dava para transmitir muita mensagem. A vitória se dava, em termos de propaganda eleitoral, no jingle, na fixação da imagem do candidato, de um slogan como não sou político, da ideia do trabalhador que ele bateu, num jingle que era muito bom. Eu diria que talvez seja um dos melhores jingles de campanha eleitoral em muitos anos no Brasil, esse que ele teve. E isso foi realmente um trunfo. Okay. E nesse momento de desalento com a política, esse discurso antipolítico, do qual ele vai ter que se livrar para governar, acabou funcionando eleitoralmente. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado a você. Gamberini. Cientista japonês ganha o Prêmio Nobel de Medicina. Ele desenvolveu um trabalho sobre a degradação das células, num campo conhecido como autofagia. O japonês Yoshinori Yosumi é professor do Instituto de Tecnologia de Tóquio. Ele ganhou o Nobel 2016 de Medicina e Fisiologia por décadas de estudos que levaram à descoberta de como as células se degradam e reciclam o seu próprio conteúdo. Esse processo é chamado de autofagia e, por ele, as células digerem partes delas mesmas. O estudo pôde levar a um melhor entendimento sobre doenças como câncer, Parkinson e diabetes tipo 2. Você vai ver a seguir as notícias do futebol. Palmeiras joga hoje contra o Santa Cruz e tenta abrir vantagem sobre o Flamengo. Na última rodada, o Corinthians perdeu, o São Paulo empatou e o Santos venceu. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. A TV Gazeta está por toda parte. Aqui em Curitiba eu assisto a TV Gazeta no meu celular. Em qualquer lugar do mundo, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Aqui em Portugal, onde eu moro, eu assisto a TV Gazeta no meu tablet. Basta acessar pelo site ou no aplicativo, conectar e aproveitar. Oi, eu tô na Patagônia, Argentina e eu assisto a Gazeta daqui, ó, pelo celular. TV Gazeta, em qualquer lugar, um só canal.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresenta ao STF denúncia contra o senador Fernando Bezerra, do PSB, por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Segundo a acusação, Bezerra recebeu 41 milhões em propina de dinheiro desviado da Petrobras. Ele nega. Bem, agora vamos às notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Palmeiras entra em campo daqui a pouquinho no Recife para jogar contra o Santa Cruz e precisa da vitória para abrir alguma vantagem sobre o Flamengo, né, Celso? Pois é, Gamberini, o Flamengo empatou com o São Paulo no sábado 0-0 no Morumbi, encostou no Palmeiras. As duas equipes têm o mesmo número de pontos, 54, mas o time paulista tem o dobro de saldo do rival, 22. Por isso permanece na primeira colocação, independentemente do resultado de hoje. O jogo logo mais é contra o Santa Cruz, 8 da noite, no estádio do Arruda. No final de semana, dos paulistas, só o seu Santos venceu com a ênfase que você deu agora há pouco. Corinthians e Ponte Preta perderam. Na Vila Belmiro, o goleiro Everton derrubou Emiliano Vecchio dentro da área e o árbitro deu pênalti para o Santos contra o Atlético Paranaense. Ricardo Oliveira foi para a bola e fez 1-0 para os donos da casa. Depois do intervalo, Paulinho aproveitou o cruzamento de Renato e deu números finais ao jogo. Santos 2, Atlético 0. No estádio Luso Brasileiro, o Botafogo recebeu o Corinthians. Vinícius Tanque passou para Neilton, que tirou de Walter e abriu o placar a favor da equipe carioca. Ainda no primeiro tempo, o lateral direito Fagner tentou cortar de calcanhar e Diogo Barbosa aproveitou a falha para aumentar o marcador. Final, Botafogo 2, Corinthians 0. Que feio, hein? Tirar de calcanhar ali na área. É para fazer isso, né? Dá um chutão, faz qualquer coisa. Mas de qualquer forma... Pro mato que é jogo de campeonato. O Corinthians está caindo, tem queda livre, mas o sonho da Libertadores se torna possível novamente. Por quê? Porque a Conmebol mudou no final de semana as regras da competição. Então o Brasil ganhou mais 2 vagas para a Libertadores América. Então em vez de G4, agora é G6. Exatamente. Então dá para sonhar, ficou bem mais fácil. Claro, ficou mais fácil. Bom, além do Palmeiras, tem um outro jogo esta noite de segunda-feira no Couto Pereira, né, Celso? Isso, lá em Curitiba, o Curitiba recebe o América Mineiro no duelo entre desesperados contra o rebaixamento. Amanhã a gente mostra os gols. Oi? Amanhã a gente mostra os gols. Amanhã você mostra o jogo. Obrigado, Celso. Boa noite. Até amanhã. O Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite. Tem bate-papo sobre inteligência emocional no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.